E eu quero ver agora como ele vai sair dessa, porque teoricamente, né, o bolsonarismo nasceu do conservadorismo. E teoricamente, todas as pessoas que são cristãs, que são conservadoras, não são feministas. E agora? Será que o Mário Frias vai lamber, mais uma vez, o Bolsonaro, acatando o que a primeira-dama está pedindo? Eu quero começar dizendo, para a gente ter clareza e entender que inclusão não é agenda woke. Inclusão é uma coisa, agenda woke é outra coisa completamente diferente, algo que segrega, que separa. A bagunça que é a política e esses que se dizem de direita, eu fico imaginando lá dentro o inferno. Até o Mário Frias entrou numa fria, né, Mário Frias? É, querido, acho que vocês combinaram errado aí com o Dudu do Pendrive, com a Michelle, eu não sei como é que tá essa história, se realmente o Dudu do Pendrive gosta assim da primeira-dama ou se é ele que tá fomentando esse fogo no parquinho. A gente não sabe, né, Timóteo? Mas o fato é, Mário Frias entrou numa fria aí com a Michelle Bolsonaro, mas eu acho isso bom, sabe? Porque nesse cenário, assim como eu vejo com a esquerda, eu quero é que o mar pegue fogo e eu coma peixe frito. Mário Frias de um lado, Michelle Bolsonaro do outro, e eu aqui tendo que defender o Mário Frias. Um cara, para mim, que é a escória do bolsonarismo, da representatividade do que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é o Mário Frias. Ele é a figura que representa o bolsonarismo na Câmara dos Deputados de maneira ímpar. É um cara inescrupuloso, que demonstra em todas as suas ações e falas total subserviência ao mito, ao Eduardo e a tudo que eles defendem. E eu quero ver agora como ele vai sair dessa, porque teoricamente, o bolsonarismo nasceu do conservadorismo. E teoricamente, todas as pessoas que são cristãs, que são conservadoras, não são feministas. E agora? Será que o Mário Frias vai lamber, mais uma vez, o Bolsonaro, acatando o que a primeira-dama está pedindo, a suposta primeira-dama está pedindo, ou será que ele vai ter brio e honra? Essas são as apostas. Se eu tivesse aqui um canal de apostas, faria essa aposta. E, de verdade, eu não sei no que apostar. Qual será o próximo passo do Mário Frias. Mas eu falei que ia chegar nele. Eu falei que o escantear de pessoas ia chegar no Mário Frias. Um dos principais cães raivosos do bolsonarismo na internet, que faz essa moral sobre todo mundo que incomoda essa família. Eu quero ver agora quem vai defender o Mário Frias, vai ficar isolado. Eu falei isso. Eu disse, cuidado que uma hora você vai ser o próximo da fila. Eles estão planejando com o Centrão acabar com toda essa raça de ator, de esportista, de militante que se tornou político. É um acordo do Bolsonaro claro para mim. Ele está chutando 1 a 1. Está chutando o Gaia, está chutando você, está chutando todos. Todos. Então, quem não trabalha com consistência vai entrar numa fria, como o Mário Frias aí. Agora eu quero ver o que ele vai fazer, porque qualquer remendo vai ser péssimo. Ele vai defender o feminismo ou vai ficar aí lambendo para ter apoio da família, que não vai mais ter apoio, porque isso já é sinalização de descarte. Será que ele vai fazer o efeito reverso, dizer o que é certo ser falado? Porque essa pauta que a Michelle levanta, há muito tempo que eu já falo isso aqui, isso é uma excrescência. Mulher na política não tem que ter vantagem nenhuma. O Mário Frias está certo. Imagina eu ter que dizer isso, né? Que o Mário Frias está certo. Isso é uma nojeira, pô. É o Mário mesmo ou o André Porciúncula? Ou é o André Porciúncula, né? Que digita aí em nome do Mário Frias. É. Mas, cara, é uma nojeira. Isso, olha, isso abre precedente para tirar mandato, porque tem muita mulher que vai lá, assina que quer participar do processo político, depois, quando vê que tem 2, 3 votos, vai lá e denuncia o partido dizendo que foi coagida. E aí, perde-se a candidatura de vários homens bons, que
teriam a representatividade ali por causa de safadeza feminina. A mulher, essencialmente, ela tem esse pecado da safadeza. Ela tem isso nela. Desculpa aqui, mulherada, que vocês estão me ouvindo, vão ficar com raivinha de mim, mas eu tô falando uma verdade aqui. A mulher vai lá, é cooptada pelo partido, olha, você vai ganhar visibilidade, você vai não sei o quê, assina a candidatura, você assina, aí a mulher que se lasca lá, porque é prometido, como todo político promete, mundos e fundos a ela não tem votação, vai lá e denuncia o partido. Vai lá e denuncia o partido, combina tudo direitinho e denuncia o partido. Isso é comum na política brasileira. E outra, não precisa ter vaga para a mulher. Se a mulher é competente e se ela é forjada de características masculinas necessárias para esse enfrentamento, ela vai lá, se candidata e vence. Ou se candidata e perde com honra, como deve ser. Como deve ser com homem ou com mulher. Mas hoje o que a gente vê é, violência política. Não existe violência política. Toda mulher agora que é xingada dentro do parlamento, como teve a Júlia Zanata, amiga do Dudu do Pendrive, que fez uma confusão porque um cara falou um negócio aqui no cangote dela que nem tinha nada a ver com assédio. A mulher quis dizer que o parlamentar estava assediando, então não vai pro parlamento, pô. Se não quer ficar em multidão e o cara falando que estava defendendo, inclusive, a outra deputada, que é uma deputada até daqui da Bahia, Lídice da Mata, que ele estava defendendo, então não vai para o parlamento, pô. Se você não tem a condição... Uma coisa é você ser assediada mesmo, o cara tivesse falado uma lera, né, imoral. Aí é uma história, mas o que a gente vê hoje, essa crescente do feminismo na sociedade é nojenta e no meio político é pior ainda. Bora parar com essa palhaçada, não tem que ter cota para nada. Cota é uma coisa horrorosa na sociedade. Só faz apartar, só faz criar guerra entre homem e mulher. E me desculpa aqui, viu, Michele? Você não precisa de cota nenhuma, não. Você já tem aí, né, o seu presidente aí, você já é mulher do presidente. Isso é uma nojeira. Defender cota para mulher na política é nojeira. E nessa guerra aí, infelizmente, eu vou ter que estar do lado do Mário Frias. Na verdade, Vanessa, não é o lado do Mário Frias. O que mais me entristece é ter que falar isso. Nós estamos do lado da verdade, caramba. Você não é de veículo de direita? Como é que eu vou defender uma pataquada dessas, defendida por essa mulher maluca? Essa Michele não sabe nem o que é direita. Ela é esquerdista, caramba. É esquerdista. O Bolsonaro casou com uma esquerdista. Pô. Agora, né, ficar do lado do Mário Frias é ficar do lado da verdade. Se o Mário, pelo menos nesse momento, ou o André Porciúncula estão falando da verdade, a gente tem que ficar do lado deles. Acabou. É isso aí. Ridículo. Timóteo, quando eu vi essa polêmica toda, eu falei, cara, que coisa bizarra o que a gente tá vivendo. Bizarra, porque como é que um pessoal de direita, pseudo-direita, aceita uma declaração dessa de uma mulherzinha, porque a Michele é uma mulherzinha que tá achando que tem poder. Ela nunca foi nada, ela só foi primeira-dama, fez um bom trabalho como primeira-dama, mas ela não tem que mandar nisso não, pô. A direita não é isso. Ela não é de direita. Não é porque ela diz que ela é cristã que ela é de direita, não. Ela casou com um homem casado, religiosamente. Com um homem que tem 3 filhos, com outra mulher, esposa legítima dele. Certo? Então não bora parar com essa palhaçada, pô. É uma feminista. Vamos falar, vamos dar nome aos bois. Michele Bolsonaro é uma feminista. Uma mulher de honra não quer cota, ela quer vencer porque ela é boa. Porque ela tem competência, porque ela tem garra, porque ela tem condição. Porcaria de cota. Que coisa mais ridícula. Aplausos para Vanessa Moreira, 9h45. 9h45. Rapaz, o que eu tenho de história não, o que eu descobri, assim, eu não posso falar ao vivo, mas as coisas assim sobre a Michele Bolsonaro aqui, inclusive como é que eles viajam, um negócio assim, irmão, que eu ouvi de pessoas assim, né, não é gente fraca não, pelo menos aqui na Bahia. Ô Pablo Sonati, o que você acha da confusão aí do Mário Frias com a Michele Bolsonaro? Essa semana eu tô tendo que concordar com o absurdo, né? Ontem a gente concordou com o filho do Lula, quando ele falou do Silas Malafaia, não foi? E agora tem que concordar com o Mário Frias. A Michele Bolsonaro atacou o Mário Frias, né? Porque disse
que essa postura do Mário Frias, escuta só, a bagunça, gente, a bagunça que é a política e esses que se dizem de direita, eu fico imaginando lá dentro o inferno astral, para quem gosta dessa palavra, o inferno astral que deve ser a vida dessas pessoas, do Mário Frias, do Bolsonaro, da Michelle, sabe, eu não sei até quanto o dinheiro e o poder vale a pena, porque essas pessoas vivem no maior inferno. Aqui, às vezes, até tentam vender uma imagem bacana, estamos unidos pelo Brasil, mas lá dentro, olha, é uma coisa de louco. A Michelle Bolsonaro falou que essas atitudes do Mário Frias, radicais, extremistas, machistas, foram que prejudicaram o Bolsonaro em 2022, ou seja, atribuindo ao Mário Frias, já atribuíram a Carla Pérez, não, a Carla Zambelli. Carla Pérez. Já atribuíram a Carla Zambelli a derrota do Bolsonaro. Agora, Michelle Bolsonaro fala que por essas atitudes do Mário Frias, o Bolsonaro também perdeu em 2022. Que eu vejo, absurdo total o posicionamento da Michelle, que, como a Vanessa já disse, é uma feminista, a gente sabe, né? Não pode ficar falando aqui, mas a gente sabe que ela é uma feminista. E o que eu vejo, e que algumas pessoas vêm falar para mim, é o seguinte: a Michelle tá de olho em alguma eleição, ela já tem muitos votos, já, talvez para senadora ela venceria. Talvez presidência não, mas senadora, ela ganhou uma proporção, uma coisa absurda. E o que vem me falar é o seguinte: viram que essa ala evangélica estava meio carente. Então falaram, Michelle Bolsonaro, você vai tomar conta dessa ala evangélica aí para garanhar o voto, para dominar essa ala. E, incrivelmente, junto com a ala evangélica, olha como que tem uma controvérsia nisso tudo. Junto da ala evangélica, ela também defende as pautas feministas. A pessoa que não é instruída, a pessoa que está a par da situação ideológica, porque o que falta para as pessoas é entender a ideologia de como as coisas funcionam. As pessoas não. Ai, que bonito, ela defende a pauta das mulheres. Ai, que bonito, defende a pauta evangélica. Não combina. O que a Damares, o que a Michelle coloca hoje em dia é algo para destruir os homens. Cota para ser candidata é um absurdo. Olha, tem mais eleitoras mulheres. Se as mulheres são tão unidas, que elas votem entre si. Por que nem as próprias mulheres apoiam as mulheres? Porque não é questão da mulher, é questão das ideias. Então, abrir cotas para mulheres é um absurdo completo, porque você vai colocar, como em qualquer cargo, cotas serve para colocar pessoas ineptas em uma função que ela não tem capacidade para exercer. Imagina o Brasil com um monte de feministas e malucas colocadas na política, no poder, através de cotas. O que está ruim iria piorar ainda mais. Ara Bonner. São 9h49 à tarde. Timóteo, eu gostei que a Vanessa falou que Mário Frias entrou numa fria. Vanessa, adorei o trocadilho. Eu sinceramente acho que toda a vassalagem, a beligerância, a virulência do Mário, que ele faz porque ele precisa da bênção do capitão, tudo isso virou um monstro e engoliu o homem. Como Vanessa também disse, Mário é o exemplo do bolsonarismo que nós temos ainda hoje, e eu quero fazer alguns paralelos aqui. Eu quero começar dizendo, para a gente ter clareza e entender que inclusão não é agenda woke. Inclusão é uma coisa, agenda woke é outra coisa completamente diferente, algo que segrega, que separa, que inclusive permite ingresso de pessoas, de mendicatos, de incautos, incultos. Isso é uma coisa porque é uma agenda populista, é uma agenda que serve a outras questões. Inclusão, desde que o mundo, é importante que se haja inclusão. Não confundir inclusão com favorecimento, com benesses. Então, por exemplo, quando a Michelle coloca a questão da inclusão como um todo, eu concordo porque e isso também eu vou pegar o que Pablo falou, muita gente erroneamente acha que ser de direita é falar Deus, pátria, família, liberdade, eu sou conservadorismo. Se a gente entender o que é direita, o que surgiu à direita,
porque lá em 789, se não me falha a memória, quando teve a crise política que resultou na Revolução Francesa, e aí o povo vai lá na Bastilha para tentar soltar os inimigos do rei, e vão lá armados e fazem baderna. Eles soltam os inimigos do rei, eles guilhotinam o rei, guilhotinam a esposa do rei. A França precisa aí ter o quê? Um partido, precisa ter um governo. E por conta da época, os partidos se formavam da forma distinta de hoje, até porque o povo não votava diretamente, porque não era todo mundo que tinha o poder do voto, votavam em alguém que é escolhido para ser representante. E esses representantes, eles lá na Assembleia Constituinte, eles se sentaram da seguinte forma: os gerondinos à direita do parlamento e os jacobinos à esquerda do parlamento. Então, desde aquela época, a direita, através dos gerondinos, a classe média mais culta, mais instruída, defendia o quê? Não a monarquia absolutista, mas também não o extremismo que estava à esquerda com os gerondinos. O que se defendia à época é o quê? Uma mudança gradual da sociedade, mas uma mudança inclusiva que permitisse liberdade de propriedade, liberdade econômica e conservadorismo no costume, porque a própria burguesia era conservadora no costume. Então, a direita, ser de direita, não é dizer eu sou contra a inclusão. Ser de direita é principalmente defender os valores da direita. Valor de liberdade de expressão, sem crime cometer. A direita, inclusive, respeita as instituições. O conservadorismo também é isso, mas ao mesmo tempo que repudia e coíbe os excessos dessas próprias instituições. Então, lá onde surgiu a direita, era uma direita culta, uma direita imponente, uma direita que se importou e contribuiu para o andamento do que se tornou a França e o mundo através da Revolução Francesa. Eu fiz esse paralelo porque muita gente que se diz de direita acha que falar Deus, pátria, família ser de direita. É por isso que agora está meio com esse conflito, porque supostamente é gente que é pautada pela Michelle e pelos líderes políticos. Então, se Michelle falar, agora a agenda woke é bacana, as pessoas vão falar que sim. Repito, não está se defendendo naquilo que eu vi, e eu concordo com Michelle, inclusão é uma coisa. Por que abro aqui respeitosamente divergência com os meus colegas? Por quê? Não tem como mulher entrar na política sem ter a lei eleitoral que dá essa ação afirmativa de cota de 30% das mulheres. Senão, não tem como. Ainda com essa lei, lembrando que essa lei não está falando mulheres incultas, despreparadas na política. Essa lei está falando, se tem 5 vagas, vamos supor, se tem 10 vagas, dessas 10, 7 precisa estar de um gênero e 3 de outro. Como a maioria do gênero masculino, a gente sempre tem 70% de homens e 30% de mulheres. Essa inclusão não é feminismo. Essa inclusão dá, inclusive, respaldo para as mulheres lutarem pelas pautas das mulheres. Porque, desculpa, os homens não têm local nem lugar de fala para falar sobre as pautas das mulheres. Agora, concordo com a Vanessa. A mulher precisa estar preparada para entrar na política, mas política não se faz com preparo, senão nós seríamos tiririca lá no parlamento. Política, essencialmente, faz com dinheiro. Infelizmente, essa é a verdade. Então, se os partidos políticos pegam cotas, dinheiro público, e não dão possibilidade das mulheres irem para o pleito em pé de igualdade, não teria nem como, porque os homens têm condições de caixa para comprar votos. Então, lembrando, a inclusão na questão dessa questão política que Michelle fala e também na questão de inclusão de pessoas deficientes, está correto.
E nós precisamos, na minha opinião, enquanto sociedade, avelar essas questões. Inclusão não é agenda woke. E, para finalizar, Mário Frias é o vassalo do bolsonarismo, que agora está, sim, numa fria, e ele tem que fazer das duas uma. Ou ele se ajoelha e mostra que bolsonarismo é constituído por gente que é desonesto intelectual e gente que não tem fibra moral, que não tem honra, que não tem envergadura moral e que se abaixa e faz qualquer tipo de acordos por conta do cargo, ou senão ele deixa de ser aquilo que ele defendeu até agora. Por quê? Bolsonaro já deu pito público nele, falando que ele está se colocando como censor do mundo, sendo que foi o próprio Bolsonaro que alimentou o censor do mundo, porque é isso que eles fazem, com um deputado federal como Mário Frias, como também a sociedade. Então é importante que a gente só faça essa distinção entre inclusão e agenda woke, porque não é a mesma coisa, e mulher precisa estar na política e não é favor. A legislação dá essa permissividade, então acho justo que sim, que a direita também entenda essa questão da mulher estar na política para contribuir com a direita. 9h56, Vanessa. Só fazendo um paralelo aqui, eu vou enviar para a querida Ara um presente, que é um livro sobre a história do feminismo, né? Sobre toda a pavimentação, que a gente tem uma grande mulher na direita, que é a Ana Campanholo, uma das maiores estudiosas sobre essa ideologia nefasta no mundo. E trazer um contraponto aqui. Somos 52% da população. Portanto, não precisamos de cota. Conheço uma mulher extremamente honrada, a doutora Raíssa Soares, uma figura exemplar, que sempre andou do lado dos homens aí na política, não ganhou. Teve os seus subterfúgios eleitorais abstraídos, mas fez uma campanha honrosa, né, dentro do processo eleitoral e não concorda com isso por questões óbvias, né? Mas é só para dizer assim, a gente não precisa de representatividade, até mesmo porque quem deu todos os direitos que as mulheres possuem, até mesmo no voto, e em tudo mais, e ao longo dessa história aí que a própria Ana Campanholo constitui, foram os próprios homens que concederam isso às mulheres. E isso só rivaliza. Mulheres e homens não são inimigos, são complementares, né? São seres que precisam um do outro. Isso é bíblico, eu sou cristã, eu sou católica, é assim que eu entendo a vida. Não sou igual a homem, eu não quero o mesmo lugar do homem. Jamais. Né? Se Timóteo achar que tem um homem mais competente do que eu para estar aqui, eu não vou fazer pauta feminista aqui. Você não vai me processar de forma alguma. Eu acho que é correto que tenha, até porque é mais fácil um homem ter capacidades, desenvolver essa capacidade. Por quê? Porque minha principal função na minha vida, pelo menos como mulher, e assim deveria ser em uma sociedade ordenada, é ser mãe e educar meus filhos para o futuro. E deixar esse legado para a sociedade, né? Ou para mim mesma, na verdade, né? Para a minha história, durante o período que eu estiver aqui viva. Quando eu morrer, ter essa história aí para contar através dos meus filhos. Mas, de fato, qualquer tipo de... Não tem nada a ver realmente com a agenda woke. Realmente, não tem nada a ver. Mas qualquer apartamento social entre classes, entre sexo, só favorece a regimes totalitários, e isso é estabelecido ao longo da história da humanidade. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.